Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. Eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim, dessa vez falando sobre a suinocultura gaúcha. E quem está aqui para trazer detalhes para a gente de como está o andamento da atividade por lá é o Valdeci Folador, que é presidente da Axurs, a Associação de Criadores de Suínos do Rio Grande do Sul. Seja muito bem-vindo, Valdeci. Boa tarde, é um prazer estar falando com vocês novamente e poder nós falar aí um pouquinho do mercado de suínos, enfim, como é que está as questões relacionadas ao nosso setor. Valdecir, a gente aqui acompanha no Notícias Agrícolas, né, semanalmente os preços da suinocultura, principalmente a suinocultura independente, e a gente viu nesse mês de agosto um mercado meio andando de lado, um mercado meio esquisito, mesmo com as exportações tendo uma toada boa, a gente vê os preços pagos ao produtor ainda andando de lado ou até caindo, né, em algumas ocasiões. Agora, como é fim de mês, por exemplo, a gente tem sempre essa expectativa de queda. Como que está aí no Rio Grande do Sul a situação? Olha, realmente o mercado de suínos ele está complicado aí nos últimos 2 meses, principalmente, quando nós, que nem tu colocou, quando nós olhamos os números de exportações, volumes exportados, teoricamente não seria para o mercado estar dessa forma, porque a demanda externa está muito boa. Mas o que alegam para o produtor é de que, mesmo que esteja exportando grandes volumes, os preços conseguidos com essa exportação são preços muito ajustados. Então, isso faz com que a exportação não traga muito dinheiro para dentro e, consequentemente, não consegue ter força para valorizar o preço do suíno no mercado interno. Temos também o mercado interno que o que indica é que até as vendas estão bastante aquecidas, positivas, o consumo per capita ele vem aumentando, mas o dinheiro que entra não está tendo força para levantar o preço do suíno, para remunerar melhor o suinocultor. E, por outro lado, o custo de produção pressionando muito forte o produtor, principalmente o preço de milho. Então, o setor realmente vem passando aí, desde o final do mês de junho, mês de julho, agosto, aí, por um momento bastante complicado em relação à capacidade de sobrar alguma coisa na produção. Hoje o produtor vem trabalhando já no prejuízo, porque o preço e o custo estão um em cada ponta e o saldo está sendo negativo. Então, infelizmente, é uma situação que estamos vivendo aí nesse início do segundo semestre. E, Valdecir, a gente tem os levantamentos, né, dos preços da suinocultura independente das principais praças produtoras. Rio Grande do Sul não é diferente. Só para quem nos assiste aqui, vamos pontuar que os preços da pesquisa aí no Rio Grande do Sul, eles saem às sextas-feiras. Então, nessa quinta-feira, a gente ainda está com o preço da sexta-feira passada, do dia 19 de agosto. Então, na semana passada, o preço caiu de R$ 6,81 o quilo vivo para R$ 6,59. E aí, como é que fica a relação de troca com os custos de produção? Quanto que, em média, está se gastando atualmente para produzir 1 quilo, então, de suíno, Valdecir? Olha, hoje pelos custos aí que nós acompanhamos, hoje para fazer 1 quilo de suínos o produtor não consegue gastar menos de R$ 7,40, R$ 7,50. E como tu colocou, o preço médio que nós temos aí publicado, que são os animais estão sendo entregues nessa semana com base nesse preço da pesquisa da última sexta-feira, em torno de R$ 6,50. Então, nós estamos vendo aí uma diferença de R$ 1 até mais de R$ 1 por quilo, porque esse preço é posto em indústria, tem mais um custo de transporte, de quebra, enfim. Então, hoje nós estamos falando no mínimo de R$ 1 por quilo de prejuízo que o produtor está tendo. E agora, nessa semana aqui, as entregas estão correndo normalmente, a demanda ela está normal, só falta preço, falta força para o mercado pagar melhor e poder isso chegar também ao produtor.
E aí, então, com essa diferença de em torno de R$ 1 entre os custos de produção e o preço que está sendo pago, que está sendo praticado nessa semana, por animal vendido, quanto que é estimado o prejuízo ao produtor? Hoje, se nós pegar nessa variação aí de R$ 1, vamos trabalhar só com R$ 1 na diferença do preço recebido e o custo de produção por quilo. Hoje o peso médio de entrega, ele gira na casa dos 125 a 130 quilos. Nós estamos falando aí de 130, 140 reais por suíno de prejuízo. Numa média, assim, pode ser que tenha alguma coisa a mais, alguma coisa a menos, depende muito de cada produtor, da sua eficiência, do seu custo que ele tem, se ele tinha estoque de milho a um preço menor ainda em seu poder, enfim. Então, isso pode ter uma variação, mas fazendo uma conta linear aí, olhando os atuais preços de milho e de farelo com o preço de venda do suíno e com o custo de produção, seria em torno disso aí, em torno de 120, 130 reais por suíno, podendo ser até maior que isso. E Valdeci, você comentou peso médio, né, dos animais entre 120 a 130 quilos. Esse é o peso que os animais estão saindo da granja, está dentro do normal? Ou tem alguns produtores que estão entregando os animais mais leves justamente para tirar da granja e não ficar ali consumindo esse milho, principalmente, que está tão caro? Olha, o pessoal vem trabalhando na normalidade, a manutenção do peso aí dentro do normal, porque também se você baixar muito o peso do suíno, ele acaba impactando um peso menor, aumentando os custos fixos que o produtor tem do suíno. Então, ele acaba dando um impacto nessa questão do custo fixo. Então, o produtor ele trabalha muito linearmente aí com o peso, podendo ter uma variação aí de 2, 3, até 5 quilos para mais ou para menos, mas o produtor vem, por enquanto, trabalhando dentro da normalidade, sem baixar muito peso, e também porque hoje esse é um peso que a indústria a qual ele fornece, há acordos também para peso de entrega, então não tem como você fugir muito desses pesos que o produtor está trabalhando hoje. Mas pode ter algum outro produtor aí que use a estratégia de carregar animais mais leves, que esteja com estoque mais apertado de milho, disponibilidade de milho, disponibilidade de recursos para repor seu estoque de milho. Então isso tudo pode ter alguma variação dependendo de produtor para produtor. E, Valdeci, conversando com o Losivânio de Lorenzi, que está vizinho aí, né, que é presidente da Associação Catarinense de Criadores de Suínos, ele comentou comigo a respeito de algumas situações em que o suinocultor está querendo sair do mercado independente e buscando cooperativas, buscando integradoras, porque realmente não está suportando mais essa pressão pelos custos de produção no mercado independente. Aí no Rio Grande do Sul tem esse movimento também? Você observa algum caso nesse sentido ou não? O produtor independente está segurando as pontas ainda? Olha, na verdade, a suinocultura de Santa Catarina e o Rio Grande do Sul ela é muito parecida, só temos a divisa entre nós, então muda muito pouco a característica de lá e daqui, tanto da integração quanto do produtor independente. Aqui o que acontece é que nós temos um volume de produção que está na mão de alguns produtores independentes, que é um volume, esses produtores têm um volume significativo na mão deles, porque eles fazem as parcerias agropecuária entre os produtores, onde um produz o leitão, onde o outro faz a fase de creche e o outro faz a fase de terminação, e o outro produtor que coordena todo esse processo, tem o transporte, a fábrica de ração, enfim, é similar à integração da cooperativa ou da agroindústria. É o mesmo sistema, só que entre produtores, pessoas físicas. Então, esses produtores, eles têm hoje, parte deles, ou quase na totalidade, eles já têm contratos firmados para fornecimento desses animais com empresas aqui do Rio Grande do Sul, um volume X ou Y da sua produção, onde ele já tem o destino contratado com os grandes frigoríficos. E também eles
abastecem os pequenos e médios frigoríficos do Estado, aqueles frigoríficos que estão sob inspeção municipal, sob inspeção estadual, que tem um volume significativo aqui no Estado. Hoje, esses pequenos frigoríficos absorvem quase 800 mil suínos por ano para manter essa pequena agroindústria funcionando. E parte dessa produção que esses produtores têm também, eles comercializam para outros estados, especialmente Paraná e São Paulo, acaba sendo destinado o excedente dessa produção. Então, hoje, na mão do suinocultor independente, que está fora do sistema de integração que eu citei agora, nós temos uma produção aí de em torno de 1.100.000, 1.200.000 suínos no total de uma produção e abate no nosso estado de 10 milhões de suínos. Então, nós estamos falando aí em torno de 10% da produção totalmente fora do sistema de integração, só com os compromissos ou de contrato ou com os pequenos e médios abatedouros e um percentual vendidos para fora do estado. Por enquanto, esses produtores continuam firmes na produção, porque eles já têm o seu negócio todo amarrado, o destino dos seus animais já estabelecido, garantido. Então não há esse movimento assim de migração, de o produtor parar de fazer a engorda ou o ciclo completo para passar a produzir leitão e fazer um contrato com alguma integradora ou cooperativa. Muito pontualmente, talvez algum pequeno ou médio produtor que esteja fora do sistema desses produtores, que está totalmente solo no mercado, possa estar buscando alguma alternativa nesse sentido, mas assim não se observa assim grandes movimentos nesse sentido, não. E Valdeci, para amanhã, para sexta-feira, dia 27, quando ocorre a nova pesquisa, vamos lembrar que a gente está então com o preço da pesquisa da semana passada, do dia 19 de agosto, em R$ 6,59 o quilo vivo. E o que se espera agora para a última sexta-feira do mês, dia 27 de agosto? Qual que é a conversa que se tem por aí? Pois é, eu tenho conversado com os produtores aí e a conversa, vamos dizer assim, ela não é tão positiva como a gente gostaria. O mercado bastante truncado, a alegação da indústria de que a China está querendo pagar muito pouco no volume que ela pretende importar, enfim, então isso dificulta para que o mercado interno tenha forças também de poder melhorar o valor do quilo do suíno vivo para o produtor. Se ficar nos atuais patamares, já de todo bom, mas o que indica aí nas primeiras conversas é que talvez o mercado, aí, o quilo do suíno vivo possa regredir ainda mais aí, em função dessa questão toda aí de mercadológica, de dificuldade de mercado e de conseguir repassar preços lá na frente para que o produtor possa ser melhor pago pelo quilo do suíno vivo. Então, a princípio, a tendência é que talvez esse preço possa vir para baixo mais um pouco. E, Valdecir, a gente já está, então, também já com um pé em setembro, praticamente, né? A gente já está virando o mês, entrando no último trimestre do ano. E o que se espera, então, para pelo menos esse mês de setembro? Nem vou te perguntar o que se espera para o último trimestre de 2021, que aí é muito querer colocar uma bola de cristal para adivinhar o que vai virar o mercado, mas vamos tentar fazer uma projeção pelo menos para o mês de setembro. O que é esperado aí para o produtor gaúcho? Olha, o que a gente tem buscado de informações no mercado, que o mês de setembro vai ser um mês um pouco truncado, um mês com uma dificuldade maior do que foi o mês de agosto. É o que tem se ouvido aí no mercado de uma certa forma. Passado o mês de setembro, há projeções que outubro, novembro e dezembro sejam meses melhores, com uma recuperação melhor da atividade, talvez uma recuperação também de preços, acredito eu, pelo volume de exportações que deva acontecer, com as negociações de preços melhores dessas exportações no mercado externo,
Então, mês de setembro, por enquanto, sinaliza e as informações que você tem que não será um mês muito amigável para o setor e para os produtores. E com os custos de produção que nós temos aí, milho chegando lá no comedor do suíno a R$ 100 a saco, o farelo de soja até está cedendo um pouco o preço, mas nós falamos de farelo de soja a R$ 2.200 a tonelada. Nas compras de hoje, dessa semana, alguma coisa, quem compra volume maior talvez consiga comprar até por um pouco menos. Mas a grande questão realmente está no custo da saca de milho aí, que não vai afrouxar e a próxima safra de milho a ser colhida está começando a ser plantada agora. Aqui no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, o Paraná planta alguma coisa, que é a primeira safra de milho, que agora começa a ir a semente para a terra. Então temos que torcer para que nós tenhamos um clima favorável para essa primeira safra, que só vai começar a colher lá em final de janeiro, a partir de meados de fevereiro do ano que vem, para nós termos uma oferta maior de milho do que estamos tendo agora. Aí, quem sabe, dependendo dessa oferta, se a safra for generosa, o clima ajudar, tiver uma boa safra, uma boa colheita, os preços possam ceder alguma coisa. Só por isso, temos aí para entrar agora também uma safra de cereais de inverno, foi plantado muito trigo, triticale, triguilho, a própria cevada, com a entrada desses cereais de inverno, agora a partir de setembro, outubro, início de novembro, aí vai ter uma oferta maior desses cereais, quem sabe com uma boa safra desses cereais de inverno, que muito grande parte deles será destinada para a fabricação de ração dos suínos, isso possa vir a um preço menor e competir com o milho e forçar uma pequena queda aí de preços e de custos de produção. Então é cedo ainda para se falar muita coisa, mas olhando um cenário que aí está, eu acredito que vai ser mais ou menos nessa linha. E para normalizar mesmo a oferta de milho e preços de milho no mercado interno, quem sabe a preços menores, se tudo correr bem com a primeira safra que eu acabei de falar, e o clima também colaborar e correr bem para que nós tenhamos uma excelente segunda safra do ano que vem lá no Centro-Oeste, que as janelas de chuva sejam adequadas, que os plantios do milho para a próxima safra do Centro-Oeste que ocorrem lá em fevereiro, final de janeiro, início de fevereiro, seja normal. Lá pelo mês de julho e agosto de 2022 é que talvez nós teremos um equilíbrio na oferta e demanda e os preços possam ceder de uma forma mais consistente, mas isso tudo ainda estamos falando de um ano para frente que tudo pode acontecer. Então nós temos todas essas variáveis climáticas que vão determinar o que vai acontecer realmente na questão do custo ali, do setor aí ter margens melhores ou não, com a baixa do custo de produção. E também o mercado para frente, as exportações, China, o que vai acontecer com China, se eles vão continuar importando volumes significativos, se os preços que eles estão dispostos a pagar vão ser preços que remunerem bem a exportação para que entre dinheiro e esse dinheiro possa vir para o setor e remunerar o preço necessário para cobrir o custo de produção e deixar uma pequena margem para o produtor. Então, são variáveis que ainda estão muito obscuras, se está tateando muito nessa situação que precisamos deixar os dias ir passando para que elas comecem a acontecer favoravelmente para que o setor possa vir a voltar a ter rentabilidade econômica na atividade suinocultura. Certo. Valdeci, muito obrigada pela sua presença aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Você é sempre muito bem-vindo. Eu que agradeço a oportunidade e estou sempre à disposição aí para quando precisar a gente conversar. Um abraço.
Estivemos aqui, portanto, com o Valdeci Folador, que é presidente da AXURS, a Associação de Criadores de Suínos do Rio Grande do Sul, nos trazendo, então, um panorama de como que está o mercado, a atividade da suinocultura lá, então, no Rio Grande do Sul. E, segundo ele, esse mês de agosto, pelo menos até agora o final, né, que a gente tem o preço da semana passada, da última sexta-feira, dia 19 de agosto, um preço de R$ 6,59 para o suíno vivo no mercado independente. O produtor está perdendo cerca de R$ 100 por animal vendido. Então, há uma diferença muito grande entre o preço pago pelo animal e também com os custos de produção. A relação de troca está muito desfavorável para o suinocultor. Valdeci comentando que o milho em torno de R$ 100 a saca, farelo de soja em torno de R$ 2.200 a tonelada. Então, isso tudo, além de outros custos que também impactam na produção de suínos, mas principalmente esses dois insumos estão pressionando bastante a produção e gerando esse prejuízo. Segundo ele, agora, para a última sexta-feira do mês, no caso amanhã, dia 27 de agosto, a expectativa é de que haja uma nova queda, uma nova redução dos preços, por se tratar de final de mês, apesar das exportações estarem indo em bom ritmo. E o mês de setembro também se espera que não seja tão favorável assim para a suinocultura, também pela questão dos preços, mesmo com as exportações indo bem. O Valdeci, ele comenta que há conversas de que a China não quer, a China que é o nosso maior importador de carne suína, a China quer baixar os preços, né, dos volumes que são importados aqui do Brasil, e isso então acaba desfavorecendo o suinocultor. O mercado interno aqui também não está conseguindo remunerar muito bem o produtor e isso, somado aos custos de produção, acaba gerando esse prejuízo. E, segundo ele, agora, para setembro, não há expectativa de que pelo menos o preço do milho deva ceder, mesmo com a entrada do milho safrinha. Então, essa pressão deve ser mantida assim para setembro. Eu finalizo por aqui, mas daqui a pouquinho tem mais informações para você aqui no Notícias Agrícolas.